Será que além do cabelo de quarentena, unha de quarentena, a gente também vai ficar com uma barriguinha de quarentena? Tem muita gente me perguntando sobre isso, tem muita gente pedindo pra gente conversar sobre esse tema, né, da alimentação, da barriga de quarentena, que tá difícil se segurar nesse período aí isolado, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Não se esquece antes de se inscrever aqui no canal, de clicar aí nos alertas para saber quando tem vídeo novo no ar e de deixar o seu like, o seu dislike, enfim, para a gente interagir e saber o que vocês estão achando e para a gente acertar aqui os nossos temas, né, os nossos assuntos. Mas esse é um assunto que tem sido bastante frequente, muita gente tem falado, estava conversando recentemente com a Isis Nobile, uma amiga que é jornalista de ciência, e ela estava dizendo a dificuldade que é, né, de conciliar esse trabalho, as entregas, com cuidado da filha, a família, a casa e ainda pensar em dieta. E aí tem muitas mães, muitas famílias, muitos pais também com esse estresse que acaba levando muitas vezes a comer um pouquinho além do que devia. A gente já fez um vídeo aqui sobre como o estresse leva a gente a comer mais do que devia. A gente costuma falar que come por ansiedade, mas não é bem por ansiedade não, é por estresse mesmo, o estresse que nos rouba energia, nos dá uma sensação de cansaço, de falta de gás, de falta de pique, e o cérebro começa a falar assim, eu estou sem energia, eu preciso repor aqui a minha energia, eu preciso recarregar as minhas baterias. E uma das formas que ele pensa em fazer isso é comendo, e obviamente comendo alimentos calóricos, comendo alimentos que dão um rápido pico de glicemia, né? Ou seja, alimentos que têm um alto índice glicêmico, que aumenta a glicemia, aumenta o açúcar no sangue rapidamente, porque dá essa sensação de energia, dá essa sensação de levantar, de up, combatendo aí um pouco o cansaço do estresse. O problema é que é mais energia do que a gente precisa. O alimento industrializado a gente sabe que tem um excesso de energia e se a gente continua consumindo e consome em excesso, enfim, isso vai parar na cintura. Isso não tem jeito. A gente carrega um pouquinho a nossa bateria e o que sobra vai direto para a cintura para nunca mais, né? Pra entrar é fácil e sair é super difícil. Então esse é um problema. A gente está nessa pandemia aí, nessa quarentena, mais cansado, mais estressado, tentando conciliar esse monte de coisa. Isso rouba a nossa energia e o cérebro vai nos levando e nos empurrando para alimentos pouco saudáveis. Mas não é só isso. Tem uma outra coisa que acontece que é a disponibilidade de alimento muito fácil. Nosso cérebro, a gente não pode esquecer que evoluiu, né, como espécie num cenário em que havia pouca disponibilidade de comida. Então quando nós éramos nômades pelas cavernas e pelas savanas e etc, a gente não tinha comida o tempo todo. Então quando aparecia comida, tinha uns que não ligavam muito, falavam, vão na minha frente aí, quem tiver com mais fome pega. E tinha uns que eram ali vorazes, iam com tudo. Quem que sobreviveu mais? O voraz, né? Aquele faminto, aquele esfomeado que comia até ver o fim do negócio. O que tava de boa ali esperando, se sobrar um pouquinho aí desse búfalo, aí você me dá um pedaço. E não sobrava e ele morria de fome e não deixava descendente. Ou seja, você e eu somos descendentes de esfomeados. Essa fome, essa tendência a comer até ver o fim, está inserida no nosso cérebro, está embutida, vem instalada de fábrica, assim, não tem como desinstalar esse aplicativo que nos faz querer comer até ver o fim. Tem uma pesquisa muito interessante, eu não sei se eu já citei aqui, então não vou falar que eu já citei, mas que está no livro Pílulas de Bem-Estar e que ela mostra que as pessoas não comem necessariamente até ficar satisfeitas, mas até ver o fim mesmo. O sujeito preparou lá uma dieta de sopa infinita, tinha uma mangueirinha por baixo da tigela que ficava repondo. O sujeito ia tomando a sopa e a sopa não diminuía na velocidade que ele tomava, né? Ficava sempre sendo reposta ali. E aí eles mediam quantas pessoas tomavam de sopa quando isso não acontecia e quanto elas tomavam de sopa quando isso acontecia. E é óbvio, né? Quando a pessoa terminava e chegava no fundo, ela falava assim, eu estou satisfeita. Só que se isso demorava mais para acontecer, ela ia tomando e não percebia que já estava satisfeita. E quando terminava,
5 horas depois, exagerando aqui, ela fala assim, agora eu acho que eu estou satisfeita. Quer dizer, não é só a sensação de barriga cheia que faz a gente ficar satisfeito, que faz a gente parar de comer, é ver o fim, né, por conta dessa nossa história evolutiva. E o que acontece nesta quarentena? Nós temos comida perto de nós. Nós somos como aqueles caçadores-coletores que encontraram lá uma manada de búfalos mortos, né? Encontramos ali um pomar de frutas à nossa disposição, e o nosso cérebro, que traz esse aplicativo aí embutido, ele fala, então come, come, se tem, tá vendo, come. E aí a gente fica o tempo todo, parece que sendo levado para dispensa. Você já reparou nisso, né? Quando você está no trabalho, está no dia a dia e tal, na hora do almoço você para, come, eventualmente faz um lanche à tarde e tal, alguma coisa assim, depois vai para casa, janta, tem esses horários, mas parece que ficar em casa dá fome. Por que ficar em casa dá fome? É porque tem comida disponível, é porque está lá abundante, está à mão, está fácil, e além de tudo a gente está estressado, e aí a gente vê comida disponível, o estresse faz a gente querer comer mais, e se tem comida a gente quer comer porque está vendo, e aí tem comida calórica, o estrago está feito. E para piorar de vez, tem a nossa alteração de sono. Nós estamos com um hábito de sono pior. Por conta dessa mudança de rotina, os nossos marcos aí de hora de acordar, sair para o trabalho, voltar do trabalho, enfim, desacelerar, etc. Tá tudo meio confuso. E quando a gente dorme mal, a gente sabe que a gente come pior. Provavelmente porque a gente não repõe adequadamente a nossa energia, a gente já fica cansado, fica sem energia, e aí alimenta esse círculo vicioso de querer comer para repor a energia e ter comida disponível e estar estressado, e uma coisa puxa a outra. Então, tudo isso leva a gente para a barriga de quarentena. Como é que a gente faz para não desenvolver essa barriga de quarentena? Cuidando dessas 3 coisas. Primeiro, ficando menos estressado. Ah, Daniel, que fácil, hein, ficar menos estressado nessa pandemia? Pois é, mas tem um outro vídeo aqui que a gente já falou no canal sobre a diferença de sono ou cansaço, e é importante a gente entender que a gente pode descansar sem necessariamente dormir, até porque cansaço é diferente de sono. Para repor o sono, a gente tem que dormir. Então, se está ruim de dormir, se está difícil, a gente tem que cuidar da nossa higiene do sono, colocar os hábitos de novo regulares, criar rotinas e etc., para a gente conseguir dormir melhor. Aprender exercícios de relaxamento, técnicas que ajudem a desacelerar a mente, desestressar, isso pode ajudar a dormir. Tem vídeo aqui no canal também sobre meditação, por exemplo. Mas a gente pode descansar a nossa mente. A gente pode aliviar um pouco o estresse, né, com técnicas de resiliência, por exemplo, ou fazendo intervalos, fazendo momentos de descanso, momentos de desconectar dessas pandemias, desconectar dessas notícias, desconectar do trabalho. É importante a gente ter essas áreas verdes para o nosso cérebro para descansar a mente. Isso diminui essa sensação de baixa energia que estimula a gente a querer comer cada vez mais. E aí o mais difícil, ou mais fácil, enfim, é cuidar da despensa. Né? Por que é mais fácil? Porque se não tiver, você não vai comer. O comércio está fechado, tem que ir lá no mercado, ou vai ter que pedir alguém para entregar, que é caro. Então se não tiver, você não vai comer. É fácil não comer quando não tem. O difícil é não comprar quando você vai no mercado, né? A gente está indo tão pouco que quando vai, bota a máscara e quer, né, encher o carrinho para pegar tudo que precisa de uma vez, e aí enche de besteira o carrinho. E aí é mais difícil. Se a gente conseguir melhorar a oferta de alimento que a gente tem, pelo menos com melhor qualidade, alimentos mais saudáveis, etc., a gente não vai ter para onde correr na hora que der vontade de comer besteira. E aí você vai comer uma maçã, vai comer uma cenoura, eu sei, não tem a mesma graça, eu sou o primeiro a dizer, mas pelo menos são tentativas de a gente combater essa barriguinha de quarentena. Tá difícil para você também? Não tá fácil, né? Seguir aí a dieta, seguir a risca, mas tem conseguido? Deixa aqui nos comentários, fala para mim como é que você tem feito, compartilha aí um pouco com a gente o seu segredo para enfrentar essa pandemia. Compartilha esse vídeo, manda para a família, manda para personal trainer, manda no grupo de ginástica, e vamos todo mundo continuar em frente combatendo essa pandemia, porque nunca é demais lembrar que vai passar.